Olá, então, boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda Toscani. Os meus colegas que desenvolveram o projeto junto comigo, o João Paulo e a Pamela, não puderam participar, infelizmente, mas a gente está aqui para trazer, né, então, a proposta de um ecoparque carbono zero para Piabiru, né, com uma iniciativa a partir das indústrias locais, utilizando, então, já o que as iniciativas de projeto de desenvolvimento, de expansão da área industrial em Piabiru, mas com uma proposta também um pouco inovadora. Então, só lembrando, recapitulando um pouquinho da questão da indústria no Paraná, a relevância, né, os principais setores que estão relacionados ao Paraná, os setores industriais, as emissões no setor industrial do Paraná em relação às emissões, né, de GE, principalmente ali na produção do setor mineral, na produção de cimento e cal, uso de gases fluorados, o setor químico também, com a produção de amônia e metanol. E ali, né, o gráfico nos demonstra um pouquinho como está essa distribuição das maiores emissões em relação ao setor industrial no Paraná. Tá, esse inventário é o mais atual, né? Então, é o último ali que a gente teve de inventário de emissões. Aqui, esse gráfico demonstra um pouquinho mais em relação, né, à evolução, ao processo de evolução dos setores em relação à emissão ao longo dos últimos anos, né, com um destaque aí para a parte da indústria mineral, né? Depois a gente vê também ali outros usos com a diversidade de possibilidades. Aqui o ranking dos 10 municípios com as maiores emissões no setor de indústria, né? Para nós aqui, então, próximo a Curitiba, Rio Branco do Sul, Balsa Nova, onde a produção de cimento e de cal é muito efetiva. Em Araucária, a gente tem a produção do setor químico, muito evidente, e ali a gente também consegue ver nessa distribuição por setor dentro da indústria, onde a gente tem as maiores emissões de GEE. Em relação, né, ali a gente no gráfico, né, no mapa, a gente tem os municípios com os maiores setores, né, o percentual ali em relação à variação das emissões de CO2. E ali a gente dá um destaque para Piabiru, porque Piabiru ele tem representações irrisórias nas emissões do setor de indústria. Então, a gente acaba não tendo enfoque aqui nosso, não em relação a minimizar, a reduzir, né, a quantidade de emissões, mas sim trazer o desenvolvimento industrial como uma parte de solução, como uma melhoria socioeconômica, mas com um apelo ambiental. Então, né, a nossa ideia aqui... Opa, travou aqui para isso. Então, a nossa ideia aqui é trazer a indústria como parte dessa solução. Então, hoje a gente sabe que fazer a transição das indústrias, dos projetos industriais comuns, padrões, para de baixo carbono é um desafio, mas, ao mesmo tempo, ele cria esse desenvolvimento para processos mais eficientes, para a inovação tecnológica e também a criação de novos produtos, ou seja, novas oportunidades. Então, a gente sabe que o investimento em melhorias da eficiência de processos, a melhoria das instalações, isso tudo é necessário para o desenvolvimento do parque industrial. E, justamente, a ideia do ecoparque industrial é essa relação sustentável que há entre eles, né? E, justamente, a gente quer, assim, reduzir a parte de consumo de determinados recursos, substituição de combustíveis e também de matéria-prima para esse desenvolvimento do ecoparque. Tá, mas o que são, então, os ecoparques industriais? Então, são áreas planejadas com integração entre atividades industriais e práticas sustentáveis. A gente sabe que, normalmente, quando as pessoas elas não são muito da área, elas pensam em ecoparque, né? E a maioria já pensa uma área verde, né? E, na verdade, não é isso. É o desenvolvimento industrial, só que fazendo a integração com práticas sustentáveis. É basicamente otimização do uso dos recursos, em que uma empresa ela pode consumir os resíduos de outra e a sua matéria-prima ela pode servir para outra e assim elas vão se autoalimentando, né? Vão permitindo essa conexão entre elas. E justamente a ideia, né, é o projeto de pesquisa e de desenvolvimento e a parceria com universidades, que também é uma crescente dentro da área da prática sustentável.
Quais são as considerações importantes? A gente fazer essa integração das atividades industriais, que é algo essencial, só que respeitando a vocação industrial do município. Então, a gente vê, por exemplo, que dentro de Piabiru, a gente tem uma área de agricultura, de movimento agrícola muito grande. Então, a ideia era aproveitar esta vocação industrial da cidade, né, já para poder fazer o desenvolvimento do ecoparque. E as principais barreiras, elas são o investimento inicial, porque nós precisamos adequar, né, fazer aquele investimento com as instalações, e os custos de transição para as indústrias. Só que isso não se aplica a Piabiru, porque nós ainda não temos um setor industrial muito efetivo. Então, a gente não teria um custo de transição, de melhoria de tecnologias, de inovação, parcerias. A gente começaria basicamente isso do zero, tá? Quais são as dificuldades nas empresas? Normalmente, reestruturar suas operações, também ter o financeiro, né, o suporte financeiro necessário e o incentivo governamental, o que faz com que a gente tenha aqui bastante ênfase, né, da importância da nossa reunião de hoje para trazer, né, essa possibilidade do incentivo do município para o desenvolvimento socioeconômico de Piabiru. Aí os benefícios, né? Então a gente tem a redução de resíduos, que é possível ser compartilhado, minimizar impactos ambientais, incluindo a emissão de GE, a eficiência no uso de recursos e também o uso de tecnologias mais inovadoras. Aqui é um diagrama que nós utilizamos bastante dentro da ecologia industrial, né, que é uma área que trabalha com a simbiose industrial, em que todos os fatores dentro de um ecossistema, assim como um ecossistema biológico, natural, nós temos vários autores integrando-se, atuando, né, agindo em consonância. Dentro do ecoparque industrial, a gente também tem esse conceito de simbiose industrial, em que a gente usa, né, a academia, a parceria com as universidades, a indústria, o governo, e esses múltiplos atores, né, trabalham para a responsabilidade social, para a ética, para a rede de negócios, também para o desenvolvimento sustentável e para a sustentabilidade econômica. Porque hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar não só na sustentabilidade ambiental, que é importantíssimo e é o foco, né, dos nossos projetos, mas a gente sabe que se não for viável socialmente e economicamente, o município não tem por que, né, fazer o desenvolvimento de algo que não vai trazer um suporte financeiro adequado, que não vai trazer investimento para a cidade. Então, a ideia é trabalhar com sustentabilidade nos 3 eixos: ambiental, que é o nosso foco, financeira, que é para a gente poder fazer essa ligação entre os atores, e a social, para que a comunidade, a população seja ativa, né, e seja integrada a esse sistema de forma bem ativa. Aqui, quais são as ferramentas que a gente usa, né, para a implementação do ecoparque, que é o MFA, que é o Material Flow Analysis, que é para quantificar e definir o fluxo. Já vou demonstrar para vocês uma base desse MFA, que é para identificar a entrada, a saída e as transformações do material. O Life Cycle Assessment, que é o ciclo de vida, né, do produto, desde o seu estágio de extração, produção, uso e descarte, para ter uma compreensão maior. E a economia circular, que justamente propõe a reutilização e compartilhamento de recursos, a fim de reduzir os resíduos e promover essa conexão entre as empresas. Então, para os ecoparques funcionarem, a gente precisa mapear, né, as indústrias e os dados relativos ao consumo de matérias-primas e a geração dos resíduos, cujo objetivo principal desse fator é criar esse ecossistema de fluxos, materiais que promovem negócios, né, com o reuso e reciclagem desses resíduos, ou seja, entender qual a participação de cada indústria nesse ecoparque e também buscar essa resiliência nos processos industriais e responsabilidade socioambiental. Esse termo resiliência ele está sendo bastante utilizado, tanto a resiliência ambiental, né, para que a gente consiga recuperar danos provocados, mas também a resiliência industrial, para que a gente possa produzir e sem baixar a produção, mas com menores impactos. E aí, alguns exemplos, né? Aqui, mais ou menos como a gente tem várias indústrias com múltiplos atores trabalhando entre si.
O principal exemplo, o primeiro, né, caso de ecoparque industrial é o de Kalundborg, na Dinamarca. Eles começaram com 2 fábricas e, de repente, a gente já tinha um ecossistema bem integrado com vários, né, parceiros e todos compartilhando, né, substâncias, recursos e também resíduos. E próximo, né, a nós temos o Bioparque de Toledo. Ele tem uma pequena diferença do Ecoparque, porque nesse caso o Bioparque ele ainda está aberto para para você poder comprar o lote, para você ter uma área residencial. E na nossa ideia era fazer só a expansão da área que você já tem, né, para desenvolvimento industrial, a gente fazer uma expansão e introduzir os novos atores para poder fazer essa participação mais efetiva. A ideia de demonstrar o bioparque, né, que a gente consegue observar a área verde, a relação dentro do Bioparque de Toledo, já existe o setor da Universidade Federal do Paraná e também uma relação com a UTFPR, tem relações com o Shopping Center, com a Unimed. Então, ele já tem um ecossistema integrado com vários processos que podem estar sendo utilizados para a expansão industrial daquela região. E ainda está aberto o edital, né, para a contratação para novas indústrias, então eles têm uma área bem grande e agora eles estão trabalhando na expansão dessa área. E aí a nossa pergunta, né, que traz como uma solução o ecoparque industrial é como transformar a indústria local, tornando-a mais autossuficiente e menos dependente. E a resposta, então, é o desenvolvimento do ecoparque industrial. Aqui a gente sabe que para as indústrias em Piabiru, como a gente tem uma área pequena, né, a gente começaria trabalhando na estimativa da quantidade de emissões das indústrias já existentes, né, e daí estimar o potencial de emissões das 5 indústrias a serem implantadas no condomínio industrial, e aí transformar, né, as toneladas de CO2 equivalente emitidas em dinheiro, né, para trazer esse suporte financeiro para o ecoparque industrial. E também investir a receita para custear ali, troquei a palavra ali, investir a receita para custear a elaboração e implementação do projeto Ecoparque Carbono Zero em Piabiru. Aí aqui a gente tem alguns passos, né? Então, a elaboração do projeto com a planta baixa e fazer o depar, pontuar na planta a localização das indústrias, da área em expansão e também geral, seu consumo energético, água e transporte, e a partir disso lançar o edital. Início com a implantação do biodigestor, a gente já vou mostrar o meu modelo que a gente traz de proposta para vocês, e a coleta de resíduos orgânicos para a produção de biogás e biofertilizantes. Aí esses biofertilizantes, esse biogás seria utilizado como energia para suporte para outras empresas, até aquele lodo, né, que a Cláudia e o Francisco citaram, do Wetland, a gente poderia utilizar aqui também. E também observar o potencial de geração energética para poder abastecer outras áreas que poderiam ser beneficiadas com essa produção energética. E o biofertilizante abastecendo a agricultura local, expandindo a área de produção de cana-de-açúcar, né, de outros, né, derivados ali que a gente possa também desenvolver a parte de etanol de segunda geração. Listar as conexões, né, a partir do diagrama, do desenho, já vou mostrar um fluxo que a gente desenvolveu. O mapa do ecoparque virtual, que já existe, quem tem interesse em aderir ao projeto, mais o desenvolvimento do mapa físico, né, então trabalhando com o 5W2H, e as novas indústrias e parcerias, poço com água mineral, a capacidade de a gente trazer pessoas que façam a adesão a esse ecoparque. Aí a expansão da área, o que vocês demonstraram para a gente, acho que o Cleiton passou para a Pamela, né, que é essa expansão com pequenos lotes. A nossa ideia talvez fosse tentar expandir um pouco mais essa área ou adjacentes, conforme a disponibilidade né, fornecida pelo município. E daí a nossa percepção é que a vocação de Piabiru é o setor agrícola, então a gente tem um modelo de ecoparque que é o ecoparque agroindustrial, né? Justamente ele vai focar mais na questão agrícola. A gente tem, né, pela Unido, que é uma área da ONU que está relacionada com o desenvolvimento, né, o desenvolvimento industrial,
e eles trazem algumas diretrizes para desenvolvimento dos parques agroalimentares, do ecoparque industrial. Então, ele traz, né, alcançar o desenvolvimento, a industrialização sustentável, o progresso da região, com base também nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente aqui para nós, nos países em desenvolvimento. E, dentro dessas diretrizes, nós temos uma orientação especializada para as melhores práticas internacionais, a promoção, a regulamentação, toda uma cartilha muito bem esquematizada. Essa é a fotinho delas. No site da Unido, a gente consegue fazer o download, né, do documento, e aí ele traz todas as etapas, passo a passo, para a integração dos agroparques industriais. Essa é a típica estrutura que eles passam, né? Os serviços, a parte de desenvolvimento, pesquisa, a produção, os processamentos. Aqui seria a nossa proposta. Então, parece assim um tanto desorganizado, mas quando a gente trabalha com um ecoparque industrial, quanto mais seta a gente tiver, é melhor. Significa que há maior conexão, né, entre os atores e, consequentemente, a gente minimiza os resíduos, a gente minimiza as emissões e a gente otimiza os produtos. Então, a nossa ideia central, então, nossa cabeça do ecoparque seria a empresa de energia com um biodigestor. Essa empresa de energia, ela poderia abastecer com biogás todas as outras e também com biofertilizantes, que seria utilizado na agricultura. A gente também teria a parte de agricultura orgânica, né, para desenvolvimento de uma base, né, com menor poluição, né, por resíduos de agrotóxicos e outros, também os fertilizantes químicos, aproveitando a base do biofertilizante. A ideia também é trabalhar com o aviário, o aviário com os rejeitos, né, eles servem de base para o biodigestor. O aviário também fornece carne, também fornece outros subprodutos que poderiam abastecer um restaurante, um mini-mercado. O mini-mercado também seria abastecido pelas feiras, com os derivados dos orgânicos e outros. Todos eles geram rejeitos, e os rejeitos orgânicos vão diretamente para os biodigestores, e os recicláveis com a relação com cooperativas. E essas cooperativas conseguem fazer a produção de embalagens que vão alimentar o restaurante, que vão alimentar as feiras, etc. Também a gente colocou uma parceria com a UTF-PR, porque nós temos um campus em Campo Mourão, que é bem próximo, né, de Piabiru, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela é muito receptiva, né, com esse desenvolvimento, com essas parcerias. E aí a universidade ela pode trabalhar tanto na melhoria da agricultura. A gente também pensou, né, no trabalho com os viveiros de mudas nativas para a parte de reflorestamento, né? E também ali a produção de etanol e focar, né, o bioetanol, focando na parte de etanol de segunda geração. Ele emite 30% de CO2 a menos. Também poderia estar atuando na produção de açúcar, que abasteceria o restaurante, o bagaço, que também serviria para fertilizante, para a empresa de biodigestor, e assim a gente faria toda essa conexão, né? Uma sugestão que a gente daria também é a iniciativa com a parceria com o Sebrae, também para cursos, né, de capacitação, seja ali para a parte de culinária, né, de gastronomia, a parte do desenvolvimento das cooperativas com embalagens, a questão da produção do etanol. Então, fazer talvez essas parcerias para capacitação da população, que teria a oportunidade aí de aumentar, implementar a renda também. Quando a gente faz aqui essa parte do diagrama, a gente consegue fazer o diagrama de Sankey. O diagrama de Sankey, ele consegue estabelecer tudo que entra, tudo que sai, e ele vai formando gráficos para a gente. Aqui a gente só fez um hipotético, só para a gente entender que
por exemplo, se eu aumentar a quantidade de recicláveis, que está ali em laranja, eu automaticamente eu posso gerar mais embalagens. Então, a gente vai fazendo, demonstrando através do gráfico, está faltando um pouco aqui da parte de biofertilizante. Então, a gente pode aumentar a produção de biofertilizante para otimizar a agricultura. Então, com o diagrama, a gente vai vendo aquelas setas que estão mais fininhas e aonde que a gente poderia melhorar o input e o output a partir do diagrama de Sankey. Aí, claro, a gente tendo a oportunidade de desenvolvimento mesmo do projeto, a gente vai desenvolver o diagrama de Sankey com todas as entradas e saídas, né, os inputs e outputs, com de forma mais fidedigna. Aí aqui, como que a gente faz, né, isso para a gente ver a participação de cada segmento, a matéria-prima, recursos, insumos de cada segmento, e os produtos, subprodutos e os possíveis resíduos. Por que a gente faz esse diagrama? Porque o que for o resíduo de um pode ser a matéria-prima do outro. Tá? E aí o que a gente desenvolveu, né, que depois a gente pode estar compartilhando, não vou me estender aqui e falar de cada um, mas eu fiz, né, de cada um dos segmentos. Então, da empresa de energia, a gente vai vendo quais são as matérias-primas, o que vai ser os investimentos, né, e também os insumos necessários. Qual vai ser o principal produto, que seria, por exemplo, o biogás, e qual seria o subproduto, o biofertilizante. E a gente tem como principal resíduo, né, dos biodigestores o sulfeto de hidrogênio. E a gente vai perceber depois que, por exemplo, esse sulfeto de hidrogênio ele pode ser reaproveitado pela universidade para a produção de ácido clorídrico para as atividades laboratoriais da universidade. Então, a ideia é não perder nada se perde, né? Tudo se transforma e acabar possibilitando o desenvolvimento dessa situação. Então, eu fui fazendo para cada um deles, né? Os resíduos, os insumos, né? Aqui a gente viu da agricultura, a gente sabe que vocês têm aquela empresa da WBE, né? Que tem relação com as máquinas, né? As estruturas, então talvez a gente pudesse fazer uma parceria e etc. Tá? Aqui é o TFPR e a Sebrae, né, como que poderiam participar, as feiras, os viveiros, a cooperativa. Então, para cada um, a gente vai listando todas as estruturas. E aqui a gente foi fazendo um investimento inicial, tá? Por exemplo, a empresa de bioenergia. A gente pegou o biodigestor, não é o maior, a gente começaria com um biodigestor menor, né? A implantação dele, muito grande, de dimensões muito industriais mesmo, de padrões de grandes indústrias, eles são muito caros. Tá? Então, a gente partiria de um biodigestor ali que custasse entre cerca de 70, 80 mil, para que daí as instalações, outras situações, a gente chegasse ali numa média de 100 mil. Para a produção ali do bioetanol, também. A gente tem usinas de bioetanol que custam 5 milhões e tal. A ideia é sempre começar em menores proporções para que a gente pudesse expandir. Né? Daí, por exemplo, para as feiras, a gente tem ali R$ 1.100 por barraca, mais as taxas. Para a implementação do viveiro, R$15 mil, mais taxa trimestral do IBAMA, que é aproximadamente R$ 1.000. Então, a gente vai fazendo um custo estimado. Claro que vão poder ter alguns aumentos em algumas situações, mas que a gente demonstra a viabilidade do projeto, tá? Em relação ao nosso edital, o João, ele estava finalizando, ele colocou que alguns tópicos que a gente ia trazer, né, do chamamento a importância do ecoparque, os benefícios para a comunidade, para o meio ambiente, e aí trazer indústrias parceiras para isso. Né? Trazendo a descrição detalhada de como seria a área destinada, a infraestrutura básica. A nossa ideia, por exemplo, seria que no início, para trazer o suporte para as empresas, elas não tivessem que pagar um aluguel, né, que fosse concedido para elas ali no primeiro ano, segundo ano, daí a gente vai adequar esse tempo também, elas não terem um custo com um aluguel do espaço, até elas se estabilizarem, começarem a ter o suporte necessário. Tá? A possibilidade de recreação, de educação ambiental com as parcerias da universidade, feira de produtos sustentáveis, estimulando também o artesanato local, né, centros de pesquisa, tudo isso descrito ali para nós. Daí, qual a documentação necessária para essas empresas e quais serão as etapas de habilitação. Então, essa é a nossa apresentação. Eu agradeço, aí peço desculpa se me alonguei, mas a gente se empolga e espero que esteja de acordo. Obrigada, Fernanda.
Nós temos ainda mais uma apresentação, agora o Emerson fará da outra sala, né, na sala presencial, mas acredito que ele vai compartilhar conosco também. Mas enquanto o Emerson se organiza, acho que a professora Maria Tereza talvez queira comentar. Bem, parabéns, Fernanda, né, a equipe toda. Eu acho que essa ideia, a ideia que plantou bastante, essa do Ecoparque. Não sei o que o prefeito achou. Interessante, porque ela integra, né, vários projetos. Acho que todos os projetos você consegue fazer uma conexão aqui. Eu acho muito interessante, ficou muito bom. Obrigada.